Trabalhava na minha casa, trabalhava, ia costura as casas com a minha máquina à cabeça, porque naquele tempo era tudo A senhora diferente. vivia aqui no Capelo? Vivia lá na minha casa onde disse o senhor que foi construída quando eu me casei. Mas é a freguesia do Capelo? É Capelo, vivia aqui no Capelo. E como é que era... como é que era a vida nessa altura aqui no Capelo? O que é que se fazia? A vida nessa altura era trabalhar nas terras, semear as suas coisas para comer, era as suas batatas, era o seu feijão, era o seu milho, era criar os seus porcos, era as suas galinhas, enfim, era a vida de todos, era isto. Toda a gente dependia das terras? Das terras, e depois também havia os baleeiros que iam para a baleia, e a não ser que tivesse algum funcionário que trabalhasse na cidade, na horta. O meu marido trabalhava na horta, trabalhava até aqui em cima, mas era funcionário público da Câmara. Que era o caso do seu marido, não é? Sim, o meu marido. Enfim, era assim, as pessoas viviam assim. Portanto, toda a gente dependia das terras? Das terras, toda a gente dependia das terras. E poucos eram aqueles que eram funcionários? Poucos, havia muito poucos, não havia muitos. Havia também ali o marido da Matilde, que esse era funcionário. Mas era nas termas do Varadouro. E pouco mais, não havia muitos, havia poucos. Claro. Quando a erupção começa em setembro de 57, a senhora tinha 23 anos. Não tinha filhos nessa altura? Já? Tinha uma filha com um aninho, que tinha nascido em agosto. Com um ano? Com um ano. Era pequenina, mas já andava. Pois é. Que memória que a senhora tem então do vulcão? Desse vou contar. E a memória que tenho foi que aí nos princípios de setembro começou a fazer abalos de terra, miudinhos. Não eram assim muito fortes. E assim sucessivamente foi continuando, eles foram contínuos. E chegou-se a uma ocasião que foi demais e começou a fazer o mais forte. Mas enquanto faziam esses abalos de terra não havia sinais de fumarolas no mar? Nada. Só depois é que começou a fazer mais forte. E acabou, Mas eram contínuos? Era sempre contínuos. Principiou foi fazer miudinhos contínuos e depois foram... O que a senhora quer dizer com contínuos? É que foram continuamente seguidos. Mas eles parava ou estava sempre a tremer? Sempre a tremer, parava, a distância de parar era muito pouquinha, era continuamente. E durante muito tempo a tremer, não é? A tremer, foi assim. E até vocês davam por isso aqui nas Muito casas? bem, senhor, muito. O que é que vocês pensavam que era na altura? Não se pensava nada, ao menos eu não pensava nada, não sabia o que era, o que ia acontecer. Mas o depois começou a fazer maiores e depois... Isso era só aqui no Capelo, não é? Como? Só no Capelo, aqui nesta zona do Capelo. Era aqui na zona do Capelo. O que se passou para a Praia do Norte e isso tudo foi depois. Uhum. E eu estava na minha casa, mas o meu marido adoeceu, teve uma pneumonia. E por acaso estava na cama nesse dia, mas fazia sempre aqueles tremores de terra, continuamente. E já grandinhos. E estava um casal amigo aqui, morava aqui ao lado de cima, mas a sua casa era de alto e baixo ali mesmo. E eles tinham medo, estava continuamente a fazer os abalos de terra, estavam com medo de estar sozinhos na sua casa e como o meu marido estava doente, eles eram muito amigos, e eles foram para a minha casa. Nesse dia eu estava em casa, mas o meu marido ele estava na cama, e esse casal estava lá com a gente. E o meu sogro, que morava mesmo ao lado de baixo, chegou à minha casa a dizer, olha, rebentou um vulcão nos Capelinhos, ao lado de baixo, ao lado de fora dos Capelinhos. Ora... Era junto aos ilhéus? Era ali nos ilhéus. E foi, eu até nesse ano eu tinha passado nos ilhéus, de barco, entre os ilhéus, no mês de junho, que foi o mês de São João. E tínhamos ido bordejar para o mar, andar no mar. E passámos entre isso. Mas que quer chegar, e estávamos em casa e o meu sogro veio dizer isso assim. E o meu marido estava doente, mas preparou-se, agasalhou-se e fomos a pé para o vulcão, o casal e eu e o meu marido, ver o que é que se tinha acontecido. Quando chegámos lá, já estavam várias pessoas lá. E o início que eu vi foi
aquela água estava a ferver assim por mar fora, mas já estava a vir areia, já estava a sair areia. E aquela abrangia, vinha aquela água a ferver e aquela areia já a aparecer e abrangia aquela água assim, um areal. E assim continuou, cada vez a subir mais a areia e cada vez a abrangir mais, até que foi ficando só com a areia aos lados e só a areia a subir, que foi quando principiou o início das explosões. Aquelas explosões a subir. E começou aquelas explosões a subir e a trazer areia e pedra e foi aquilo assim, o início que principiou. E sempre ia tremendo sempre. Durante esse período da fumarola com areia, a terra ia sempre tremendo? Não, já não tremia. Ela não tremia assim. Ela depois começou a tremer muito forte e isso foi quando aconteceu aqui na Praia do Norte. Sim, sim. Foi em maio. Foi em maio de 1958. O vulcão foi em 1957. Mas o que aconteceu na Praia do Norte? As casas, aqueles abalos destruíram as casas todas. Os abalos aqui do vulcão, sim senhor. Isto aqui. Quando ele começa com a erupção? Começou a fazer aqueles abalos e levou, foi depois em maio do outro ano é que fez aqueles abalos grandíssimos. Pois, 1958. E também casas na Ribeira do Cabo, também deitou muitas casas abaixo e foi na Praia do Norte que é que destruiu, tudo. Aqui no Capelo não. Aqui no Capelo as casas abateram, foi com as areias. Com as cinzas, não é? Com as cinzas do vulcão é que as casas foram-se abatendo. Mas a nascer não foi com... Quase todas as casas, não é? Lá para baixo, para aqui sim, para cima não. Não, senhor. Quem foi, a senhora lembra-se quem foram os baleeiros os primeiros a ver a fumarola lá embaixo? Pois, foi o Vigia, que já faleceu. Sim, o Vigia da Baleia. Foram os primeiros. Foi, lá tinha as casas dos baleeiros, que os baleeiros vinham do pico para cá e tinha casas que ficaram todas cobertas com areia, mas elas agora já está a aparecer telha. Sim, exatamente. Já está a aparecer a telha delas. Mas eles é que deram por isso, e foi o Gia e tudo que vigiava a baleia. Quando houve esses tremores, antes de começar, eu perguntei a Padinha o que é que a senhora pensava que estava a acontecer? Nada. Nada. Não sabia o que era. Mas não sabia se ia arrebentar algum vulcão, senão eu não sabia. Os antepassados... A senhora já tinha sentido algum sismo até aos 23 anos? Isso agora é que ainda me recorda. Tinha. Sim? Fazia abalos de terra. Sim, talvez. Agora não tenho isso na minha memória. Sim. Não Portanto, tenho. digamos que foram os primeiros tremores de terra foram aqueles que a senhora se lembra? Foram aqueles foi aqueles que eu não me lembro assim anteriormente. Quando é que o vulcão começa a fazer barulho? Isso foi depois mais para a frente. A partir de maio? Não. Isso foi mais para a frente. O vulcão rebentou em 1957. Certo. Em setembro? Sim. E depois foi andando, e depois foi vindo aquelas fumarolas e aquela a subir, e continuamente é que começou a fazer aquelas explosões grandíssimas e a fazer aquele barulho, e aquelas pedras a vir, e fazia faíscas de lume, e de noite via-se tudo iluminado. E foi subindo, é que foi aumentando sempre. E é nessa altura que ele começa a fazer... Começa a fazer barulho. Via-se os trons aqui em cima. Que tipo de barulho Era assim, eram trovões, assim, mas até mais diferentes. E quando havia essas explosões, o chão, a terra ia tremendo, não é? Pois. Mas não era abalos. Não fazia abalos com essas explosões. Não fazia abalos? Não. Quando houve essas grandes explosões... Não fazia abalos. Os abalos principiaram em maio, que depois foi onde houve essas explosões para aí. Pois, exato. E a partir não foi explosões, essas casas. Sim, exatamente. É que elas começam a ser mais Pois, foi fortes, começaram também mais pequeninos e foram andando, que houve um muito grande em maio, que é que deitou as casas todas abaixo.
Eu só sei que eles começaram, estavam sempre, continuamente, que a gente ia-se assim dentro da casa, a casa buscar uma coisa e tinha que sair logo de carreira para fora porque tremia a casa toda, estremecia tudo. A minha casa era pequenina e estremecia. Pois. E depois veio esse assim grande e o Dr. Freitas Pimentel mandou as pessoas todas reunirem-se aqui. Se quisessem reunir-se aqui no Cruzeiro, ali naquele largo, para serem transportados para a cidade ou para lugares vizinhos, para Castelo Branco, para aí, e os que podiam andar, e transportavam-os em carros. Os que não podiam andar em caminhonetes, os que não podiam andar, e os que podiam andar iam andando a pé, que fui andando foi a pé. Eu andando a pé, fui andando mais o meu marido e várias pessoas, e continuámos por aí abaixo. Naquele ano, o que é que as pessoas... como é que se passou, como é que se viveu no ano do vulcão, aqui nos Capelinhos? Como é que se Aqui no viveu? Rebelo? Sim. Olha, viveu-se, foi ficando tudo preto. Quer dizer, vocês iam vivendo com o vulcão, não é? O vulcão ia acontecer. Depois ficámos aqui ainda não, mas quando houve este abalo que fomos para aqui, a gente saímos daqui da freguesia. Saíram nessa altura? Saímos daqui. Ficou a freguesia praticamente ficou ainda pessoas aqui. Ficou ainda pessoas aqui, mas depois acabaram por caminhar. Mas quando fez este abalo de terra grande das casas, caminhámos. Agora, antes disso, quando rebentou o vulcão, é que as pessoas ficaram ainda aqui. Sim, até... Pois, até abrir uma imigração, sim, que muitos foram e outros não. Sim, sim. A senhora, por exemplo, não foi, não é? Eu não fui. E a Matilde também não foi. Pois é. Portanto, as cinzas chegaram cá, sim, obviamente. Chegavam até à minha casa ali. Mas aqui para baixo ficou tudo negro. E os terrenos deixaram... As pessoas tinham sem milho, tinham batatas, tinham uvas, vinhas, tinham tudo. E tudo isso ficou perdido. Mas ainda o milho... Ainda quando as pessoas caminharam para Castelo Branco, ainda vinha uma caminhonete cá acima buscá-los para eles cozer pão a alguns e apanharem o semilho e as suas coisas. Que as cinzas foram subindo e foram ficando tudo negro, foi tapando tudo. Os terrenos deixaram de produzir, quase deixaram, ficou tudo cheio de areias. Abri valas enormes ali no vulcão, valas enormes para pôr as terras abaixo e tudo. E as casas foram abatendo, mas ainda quando ainda estavam as pessoas nas casas, muitos, o governador civil mandou pessoas a limpar as areias das casas. Sim. Vinha pessoas a limpar e varrer talha. As casas iam abatendo porque era peso. muito peso. Mas acabou por as pessoas caminhar. A sua casa como é que A minha não teve nada, senão as caixazinhas muito pouquinhas. Senão umas? As caixas, assim, escachou. Sim, foi muito só. pouco, muito pouco. Mas teve cinza em cima do Não, senhor. Não teve? Não teve. Vinha aquelas areias muito levinhas, como um pozinho. Era uma coisa que às vezes, se tinha roupa na rua ou qualquer coisa, via-se aquele pozinho da cinza. Mas a não ser nada, eu na minha casa não tive nada, não aconteceu nada disso. Portanto, os terrenos como deixaram de produzir, o que é que as pessoas fizeram? Qual foi a solução? Mas aqueles que ficaram cá, sim. Obviamente que os terrenos ficaram cheios de cinza, o que é que as pessoas fizeram depois para aqueles que viviam da terra? Como é que resolveram o seu problema? Mas vinha, começou a chegar a estas pessoas que estavam ainda aqui. O governo da América mandou queijo, mandou manteiga, mandava muitas coisas. E vinha o governo da América? Sim, as pessoas lá da América mandavam para aqui. E eles vinham trazer em carros, aí essas pessoas estavam a distribuir para as casas, distribuíam aqui no Cruzeiro, distribuíam o pé da igreja, aí essas pessoas estavam aqui. O queijo, cobertores, coisas. E couve, legumes, e viveram um tempo assim, dessas coisas que davam, porque já estava a ficar tudo negro, já não tinham nada para comer. Esses que estavam cá. As pessoas que foram ficando por cá, não é? Sim, mas depois... depois abria a imigração e caminhou quase tudo. E os animais? Foram caminhando com eles para as freguesias onde foram. Para outras freguesias? Que aparecem em filmes,
aparece em filmes, eles com as vacas pelas mãos e isto. Vacas, porcos, galinhas. E galinhas, não, as porcos e as galinhas foi em caixotes ou em caminhonetes. Sim, sim. Portanto, não havia outra solução senão Não havia, não. Se não sair daqui para fora. Pois. A senhora, durante a erupção, o que é que a senhora pensou que isto... Sabia-se que aquilo que ia terminar a erupção ou a senhora pensava... Não sabia de nada. Ninguém sabia de nada? Não. Eu até, para dizer a verdade ao senhor, eu gostava muito de ver quando o vulcão deitava aquelas explosões, mas isto mais para o fim, aquelas explosões que parecia algodão. Era aquele algodão que saía por lá fora e espalhava-se aquele algodão branco. E eu gostava muito de ver aquilo. Eu nunca tive medo do vulcão, agora dos abalos de terra tinha medo. Pois. E quando a senhora chegou a ver também a parte que parecia fogo de artifício? Sim, também, ia-se para o pecado de Tomás Vargas. A gente ia lá para baixo para a casa de Tomás Vargas a ver, lá encostados à casa, a ver aquilo. Olha a chuva também. Pois, É muito bonito, era muito bonito ver aquilo. E vocês, a senhora chegou a ir lá mesmo à beira Cheguei. dos Capelinhos? Cheguei a ir à beira e cheguei a ir a andar por lá adiante, que foi triste. E tinha um irmão meu que era enfermeiro em Lisboa. E não tinha visto ainda aquelas explosões nem aquilo. E quis ir ver aquilo. Veio de lá fora aqui e quis ir ver. E convidou-me para eu ir com ele. E fomos lá abaixo e ele começou a andar para o areal adiante, que era foi o Iduíno. E ele começou a andar para o areal adiante e eu comecei a andar atrás dele e ele foi cada vez mais longe e eu fui, mas não fui tanto atrás dele. Quando depois veio uma explosão enorme e quando chegámos cá fora já estava tudo coberto onde nós estávamos lá. E era já as pedras aí, a gente a correr e as pedras a cair e tudo. Portanto, houve uma parte que a senhora gostou, houve uma parte que a senhora... Depois não, pois nem tudo é assim. Portanto, a parte que gostou, a senhora aproveitou Pois, aproveitei, mas nunca foi o suficiente, porque Sim, a gente nem sim, sempre... E à noite? Como é que você... Dormia-se ou não se dormia? Foi um ano que vocês tiveram... Pois, foi um ano atribulado. Vocês tiveram sempre com o olho aberto e um olho fechado? Pois, foi. Na verdade, a gente vivia com ansiedade. Naquele ano? Pois. Durante aquele ano. E penso eu quase todas as pessoas viviam assim, naquele tormento, naquela coisa. Pois. Durante aquele período não se sabia absolutamente, não havia nenhuma informação, ninguém dizia nada sobre... Andava vinha muito, eram aqueles senhores daí de fora que vinham... Mas vocês sabiam, havia alguma previsão de quando é que aquilo ia acabar? Quando é que, não senhor, se ia não. piorar, se ia melhorar? Não, Tudo o que nisso. acontecia era sempre uma surpresa? Era sempre. Era sempre surpresa? Era, porque não se sabia. Nada. Não havia televisão na altura? A rádio, Não. A rádio vocês ouviam rádio na altura? Rádio já se tinha. Já havia rádio, Matilde, já tinha rádio naquela... Ou não tinha, não sei se tinha, senhor. Sim, mas não me recordo até. Não se lembram, sim. Mas vocês não se lembram de ouvir rádio, de haver... Nada. E não, pelo menos eu não ouvia. Não tinha nada. Não havia nada. Era só... Se falavam, algumas pessoas falavam alguma coisa, que sabia qualquer coisa, mas alguma coisa não sei explicar. Pois. O senhor Bispo esteve cá, não foi? A senhora lembra-se disso? O que é que ele veio cá fazer? Vai Mas ver? lembra-se do senhor Bispo? Lembra, vai ver. E veio também pessoas fora que foram pôr bandeira. Ele não falou com a gente, com o senhor Falou Bispo. na igreja. É verdade. Falou na igreja. Isso então eu já não tinha ideia disso então. E a senhora lembra-se quando ele esteve cá? A senhora Sim, lembro-me quando ele esteve cá, mas eu Era tinha a do minha Manuel, filha não é? pequenina, a Cecília era... Não era É o Aurélio. Não era o Aurélio. O Dom Manuel. Dom Manuel, não era o Aurélio. E a senhora lembra-se do que é que ele disse às pessoas? Não me lembro, porque eu não fui à igreja. Que eu tinha a minha filha pequenina e eu não fui. Pois. A igreja não sofreu nada? Não, sofreu. Eu penso que não. Não sofreu. Foi a única aqui. Foi a única e foi uma outra de Castelo Branco. Pois. A nossa igreja é uma igreja muito segura, era muito segura. Havia antigamente frades ali e tudo. Era dos frades. Portanto, tudo o que ia acontecendo durante a erupção era sempre uma surpresa. Pois era, porque não sabia o que ia ser. Portanto, eu perguntei à senhora há bocadinho, durante aquele ano, o facto
de vocês terem... De facto, dormia-se mal, toda a gente dormia mal aqui, não havia... Ninguém estava descansado. Pois não, ninguém estava descansado, não. Como é que se poderia dormir descansado? Era sempre numa ansiedade. Ninguém se feriu, não houve feridos, não houve mortes, nada? Não, senhor, não morreu nada, não me lembro, nem sequer até uma galinha, nem nada, não morreu nada. Só morreu uma senhora depois de sair daqui nos cedros. Mas isso foi doença, não foi de nada. Natural, não é? Por doença, Sim, não foi sim. não houve nenhuma... Não houve nada. Durante a erupção, portanto, daquela parte mais violenta do vulcão, onde ele espalhava muitas cinzas, isto ficava escuro. Ficava lá, ficava aqui para cima também, tornava-se tudo mais escuro. Mesmo se fosse um dia de sol... Sim, tornava-se tudo mais escuro. Então de noite era muito escuro. É? De noite ficava muito escuro. Porque vinha aquelas explosões pretas, cheias de cinza por aí acima, e tornava-se mais escuro. Agora aqui para cima não muito, porque aqui para cima era só aquela areiazinha levinha que caía. Agora lá para baixo para o canto escurecia muito. Pois. A senhora lembra-se de ver pessoas a fugir? Do vulcão? A correr nas ruas. Aqui nas ruas, aqui para cima? Sim, não, aqui. Aqui não, aqui para cima não. As pessoas estavam assustadas, mas não era assim. Não senhora, eu aqui para cima não me lembro de ver as pessoas a correr. As pessoas estavam assustadas, mas não. Corriam lá para baixo, quando iam lá abaixo corriam, mas aqui para cima quando iam não. lá abaixo ver aqui. Pois, mas a nascer não. Agora, quer dizer, as pessoas estavam assustadas, mas não estavam em pânico. Não, eu nunca vi ninguém em pânico. Durante aquele Sim, senhor, nunca vi ninguém em pânico. Também era nova e tudo, e não morava aqui sequer, mas que assim quem não morava há pouco tempo, não, mas não tenho ideia de nada disso. Vocês tinham a noção, vocês sabiam que o vulcão ia terminar? Pois com certeza, eu até para dizer... Ninguém vos disse quando é que isso ia acontecer? Não, senhor, isso não. Portanto, Quando se terminar, não. Ninguém... Havia vinhais geológicos e tudo, mas esses não. Eu não sei, nunca ninguém disse que eu saiba, não. Sim, exato. Um ano e alguns meses foi muito tempo. Foi muito tempo. Pois foi um bocadinho grande. Tornou-se um bocadinho. Tornou-se cansativo e tudo nesse sentido. A senhora viveu sempre, durante esse período nunca saiu do Capelo, andou sempre por aqui, não é? Não. Só saiu naquela parte em que vocês... Caminhámos todos para o vulcão, para Castelo Branco. Pois. E durante esse... Ficou sempre em Castelo Branco? Fiquei 3 anos. Ficou 3 anos. E depois é que começou, depois da lava, então é que vim aqui para cima. Então depois que eu dou a ver essas coisas todas na Praia do Norte e isso tudo, é que começou pessoas a virem para as suas casas e a minha casa, como tinha pouco, era só umas caixazinhas, umas coisas, o meu marido era pedreiro e ele consertou isso e viemos morar para a minha casa, mas ainda não tinha muitas pessoas aqui em cima. Quando a senhora veio para aqui, já não havia... Já estava extinto o vulcão? Já. Nem fumo, nem nada? Fumava sempre. Mas não era aquelas fumarolas, nem era aquela areia, nem era nada disso. Era aquela fumar, a fumar. E aí vocês tinham a noção de que ele já não ia... Que ia parar, estava parado, mas que tinha que deitar sempre aquela fumarola. E diziam era que enquanto deitasse aquilo que era sempre bom. Pois, exatamente. A senhora depois volta para aqui, os terrenos 2 ou 3 anos depois como é que estavam? Continuavam cheios de cinzas? A senhora que levou muitos anos. Até... Tudo cheio, o incenso e faias ficou tudo preto, isto ficou tudo preto nesses cabeças e tudo. Não havia verdura nenhuma, não havia nada e levou muitos anos para isso encarreirar. As pessoas que viviam da terra depois como é que fizeram? Emigrou quase tudo, senhor. Quase tudo. A senhora lembra-se de quantas pessoas da freguesia, mais ou menos metade das pessoas emigraram? Eu não sei explicar isso. Não. Mas foi muito. Muita gente? Muitas mesmo. Foi logo ali naquele ano e... Foi quando o presidente da América, o Kennedy, abriu a imigração, todos esses que quiseram e puderam, foram. Pediam os seus famílias e as pessoas tinham que ter um visto, foi por intermédio de um visto para poderem caminhar e foram. Portanto, a senhora não tem ideia de... Quantas pessoas não têm, mas isso não sei, mas isso há em livros e eu tenho naquele livro grande, mas eu assim não me recordo. Portanto, a freguesia ficou praticamente, talvez metade, ficou praticamente... Ficou, ela já agora mesmo tem pouquinhos. Tem poucas pessoas nessa altura.
nessa altura era complicado. É. Daí para cá, só para a gente terminar, daí para cá, a senhora ficou preparada para tudo o que pudesse acontecer. Pois com certeza, Aqui- temos sempre o que vulcão nunca acabou se por sabe. ser- o Nunca vulcão se- acabou por ser uma espécie de um treino, tudo o que viesse a senhora estava preparada. Pois, e a gente nunca se sabe o que é que vai acontecer ainda. Pois, exatamente. Porque às vezes, de Esse- vez em esse- quando faz abalos. Nestes 54 anos, a senhora pensou alguma vez que ele voltasse a entrar em erupção lá embaixo ou não? Não, nunca pensa. Acabou, estava... Pois, e ainda hoje penso nisso, porque dizem que está sempre a deitar fumar, Sim, tem. mas eu lembro-me que os meus pais falavam, e antigamente, que ainda ia haver qualquer coisa ali nos capelinhos que ia ficar a aparecer a ponta dos cedros. Ia haver um aval de terra que ia ficar a aparecer a ponta dos cedros. Quando houve o sismo aqui Não no sei se Faial, isto é verdade. quando houve o sismo no Faial em 98, a senhora estava aqui, não é? Lembra-se do sismo? A senhora pensou que fosse algum vulcão outra vez ou Não pensei nisso. não? Pensei que isto era tudo devido àquele. É os capelinhos. Quando tremeu a senhora pensou que era aqui embaixo. Pois. Que era outra vez aqui embaixo. Era qualquer coisa que aqui quando rebentou este vulcão, já eu lembro-me dos meus pais falarem que ia rebentar um vulcão naquele sítio, Ali embaixo. ali embaixo onde rebentou. Os seus pais já diziam Já falavam nisso, lembro-me isso? E disso. eles diziam, a senhora lembra-se, eles diziam isso porquê? Não sei, que era o que os seus antepassados diziam, os seus antigos, os seus familiares.